pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou contar para vocês de uma maneira bem simples a história do modo de produção capitalista. E para a gente poder começar bem esse nosso vídeo, é importante a gente tentar entender o que seria um modo de produção. Então, a primeira coisa que eu vou contar para vocês, o que é um modo de produção? Vamos entender um modo de produção como sendo, como o próprio nome diz, uma maneira de produzir uma sociedade. Então, é um jeito de organizar uma sociedade, quem manda, quem obedece, o esquema das propriedades, a finalidade do trabalho, enfim, como essa sociedade ela vai se organizar. Em termos de leis, em termos de sustento, tá? Em termos de organização. Bom, ao longo da história a gente tem aí um monte de exemplos de modo de produção. Se a gente pegar, por exemplo, o modo de produção tribal, se a gente for tentar entender ele, a gente vai ver como que as tribos, tá, de uma maneira geral, elas estavam organizadas. A gente tem também o modo de produção feudal, é como que um feudo estava organizado. E aqui o nosso objetivo é tentar entender como que uma sociedade capitalista ela vai se organizar. Beleza? É muito difícil a gente determinar uma data precisa para o início do modo de produção capitalista. É muito difícil a gente imaginar assim um ano ou até um século para falar, o capitalismo começou ali. Tem gente que fala do século V depois de Cristo, século IX depois de Cristo, tá? Enfim, eu não vou me prender aqui muito às datas. O mais importante da gente entender, para a gente pensar o surgimento do capitalismo, é talvez pensar no surgimento da sua principal ideia. É a gente tentar pensar quando surgiu a mentalidade capitalista, que está associada à ideia de lucro, à ideia de lucrar, tá bem? Então, nesse mapa que a gente está vendo aqui, a gente está vendo o continente europeu, a gente tem aqui o mapa das rotas comerciais. Deixa eu trocar essa cor aqui, vamos pôr uma cor amarelinha. Esse aqui é o mapa das rotas comerciais na Baixa Idade Média, na Europa, norte da África, um pedaço aqui da Ásia, a Baixa Idade Média, que foi do século XI até o século XV depois de Cristo. Esse mapa ele vai servir para a gente pensar o seguinte: por que será que comerciantes saíam de um lugar e iam até outro lugar? O que será que esses caras eles iam fazer? Por que eles ficavam nessas rotas de cidade em cidade, comercializando, já que essas rotas elas são comerciais? Tá? Então a gente tem aqui a compra e a venda de mercadorias estimulando toda uma circulação de pessoas. Então, se a gente for parar para pensar, o cara ele ia de cidade em cidade comprando e vendendo mercadorias. Assim, ele conseguiria obter o seu lucro. Então, compra aqui, vende no outro lugar, compra mais mercadoria, vai vendendo e nessa ele vai enriquecendo. Outra coisa importante para a gente perceber, até dentro desse mapa na Baixa Idade Média, é que aqui nós estamos vendo um grupo de pessoas, no caso os comerciantes, ganhando um protagonismo muito grande, sem serem nobres, sem serem reis, sem fazerem parte do clero. Então a gente está vendo também o surgimento de uma nova classe, no caso a classe dos comerciantes, que nós vamos chamar de burgueses. Tá? E com o passar do tempo, esses burgueses, essa classe dos comerciantes, eles foram acumulando riqueza de tal forma
né, e ficando poderosos de tal forma que não demora muito, esses caras já estão fazendo o compra e venda deles, não só dentro da Europa, ali no norte da África, naquele pedacinho do mapa anterior, eles já estão comprando e vendendo em outros continentes, tá? As grandes navegações dos séculos XV e XVI, elas têm muito a ver com essa vontade da burguesia de pegar a mercadoria de um lado e vender em outro lado. Beleza, pessoal? Então percebam que o que está movimentando todas essas pessoas é a mentalidade de lucrar, de acumular riquezas. Tudo bem? Então, o que a gente falou até agora? A gente falou que está no centro desse modo de produção capitalista, está no centro dessa sociedade organizada de maneira capitalista, está no centro a ideia de lucrar, ok? Percebam que essa é a ideia que a gente tem hoje. Se vocês pararem para pensar, por que as pessoas trabalham, né? O que é um salário? Tá? Então, se a gente parar para pensar, nossa sociedade também funciona em torno dessa ideia. Isso é porque nós somos uma sociedade capitalista. Tá? Então, essa ideia de obtenção de lucro, tá, associada à prosperidade numa sociedade, ela não é nova, ela é muito antiga, igual a gente está vendo aí nesses dois mapas. Certinho? Bom, outra coisa, se a ideia de lucro ela foi se perpetuando ao longo de todos esses séculos, se essa mentalidade ela vem aí constante ao longo desses séculos, o mesmo não se pode dizer com relação às maneiras de se obter esse lucro. Então, se a ideia, a mentalidade, ela permanece, o jeito de lucrar mudou com o tempo. Então, o que eu queria comentar com vocês a partir de agora é como essa ideia de obtenção de lucro ela foi se transformando. E aí a gente fala das fases do capitalismo. Nesse quadro aqui, eu tenho, de maneira bem resumida, as principais fases do capitalismo, tá? Aqui, o que nós chamamos de fase comercial. Percebam aqui uma linha do tempo mostrando os séculos, tá? Uma outra fase, isso tudo eu vou explicar daqui a pouquinho, que nós chamamos de capitalismo industrial. A linha do tempo continua. Essa nossa linha do tempo continua aqui na metade de baixo da figura, uma nova fase do capitalismo até chegarmos ao período da globalização, que é o período que nós vivemos hoje. Tá? Podemos chamar também de capitalismo global. Tá? Ou capitalismo informacional, lembrei desse nome, mas enfim, vamos conhecer um pouquinho das principais características de cada fase e tentar entender o que configura a mudança de uma fase para outra, né? Então, como que eu sei que eu saí de uma fase e entrei em outra? Tá? Vamos lá. Quais seriam as características do que nós chamamos de capitalismo comercial? Ou quais seriam as características do que nós chamamos de capitalismo industrial? Gente, assim, eu não sei se eu consigo explicar de uma maneira mais simples, mas a principal diferença é o jeito de se obter o lucro. Tá? Como obter o máximo de lucratividade nessa época? Aqui nós podemos falar de séculos XV, século XVI, aqui a gente pode até falar de século XVII. Tá? Então, como enriquecer nos séculos XV, XVI e XVII seria através do comércio. Aí a gente passa a entender as grandes navegações,
O cara ir lá na Índia, voltar para a Europa. O cara vir até a América, pegar a mercadoria, levar para a Europa. Beleza? Então aí a gente tem aquela classe dos comerciantes, a burguesia, se consolidando, se fortalecendo, porque está ficando cada vez mais rica. Nós temos aqui o estímulo ao comércio, é a fase mercantilista. E também, né, o comércio não só de qualquer mercadoria, né, exótica, mas o comércio de metais preciosos. E para organizar todo esse comércio, começam a surgir sistemas monetários, tá? O dinheiro, a moeda, para você conseguir padronizar esse comércio, certo? No século XVIII, a gente tem uma coisa muito importante acontecendo nas cidades, nas fábricas, uma revolução nas indústrias, que nós chamamos de Revolução Industrial. E essa Revolução Industrial, ela mudou muita coisa, sabe, na nossa sociedade. No caso aqui da nossa aula, o que a Revolução Industrial ela vai transformar? Ela vai transformar a maneira de enriquecer. E aqui, pessoal, a gente percebe que o comércio ele vai perdendo espaço para a produção de mercadorias. Não é que o comércio vai deixar de existir, não, viu, galera? Ele existe até hoje, vai continuar existindo. O que eu estou querendo dizer é que agora enriquece quem produz a mercadoria e não mais quem vende. Quem consegue produzir mais rápido, melhor, é quem consegue enriquecer no século XVIII, século XIX, tá? E aí a gente vê essa burguesia entrando para a produção de mercadorias. Acontece também nessa fase uma nova corrida colonial que nós chamamos de neocolonialismo, agora a colonização da África pelo europeu, de um pedaço da Ásia também, tá? Vocês perceberam? Qual que é a diferença do capitalismo comercial para o capitalismo industrial? É o jeito de ganhar dinheiro, cara. Aliás, é o jeito de ganhar muito dinheiro. Na sequência, a gente tem aqui a nossa terceira fase do capitalismo, que nós vamos chamar aqui de capitalismo financeiro ou monopolista. Aqui nós podemos falar do finalzinho do século XIX, mas principalmente o século passado, que foi o século XX. Tá joia? Nós percebemos uma mudança nessa perseguição do lucro. Aqui não é importante só você produzir as mercadorias, mas também garantir que você não vai enfrentar muita competição nessa produção. Então aquelas empresas, aquelas indústrias, né, aqueles conglomerados que foram se consolidando ao longo do século XVIII, século XIX, eles começam a tentar aniquilar a sua concorrência, comprar os seus concorrentes para produzir sozinho. Então a gente começa a ver uma concentração muito grande de dinheiro em algumas poucas empresas, as mais poderosas, né? Nós começamos a ver os monopólios, que é quando você tem uma empresa dominando todo um setor, e nós temos também o surgimento de oligopólios, tá? E aí a gente tem 2, 3, 4, 5, poucas empresas dominando todo um setor. Daqui a pouquinho eu vou mostrar uma imagem para vocês perceberem como que nós ainda vivemos a herança desse capitalismo financeiro, já que hoje nós estamos entrando numa nova fase, tá? Mas como nós podemos perceber a fase monopolista do capitalismo nos nossos dias, né, atuais? Bom, igual eu falei, o jeito de ganhar muito dinheiro hoje está se transformando.
Nós ainda vivemos a fase do capitalismo financeiro, a fase da concentração de renda, dos financiamentos, dos bancos ganhando muito dinheiro, emprestando dinheiro, das grandes empresas comprando, né, todas as suas concorrentes. Mas a gente está percebendo que está surgindo aí uma outra atividade muito importante que muito provavelmente vai iniciar uma nova era no modo de produção capitalista. Essa atividade, ela usa a velocidade dos meios de comunicação, dos meios de transporte. Ela utiliza a globalização, utiliza esse mundo inteiro conectado, né? Essa nova fase, ela se baseia no desenvolvimento de novas tecnologias. Então, tudo indica que daqui para frente, aquele país, aquela empresa que inventa, que produz a tecnologia, né, esses caras, eles vão comandar a economia mundial. Percebam? Não é mais o cara que compra e vende. Não é mais o cara que produz, não é mais o cara que produz sozinho, anulando a sua concorrência. Provavelmente no futuro, a bola da vez vai ser o cara que inventa as mercadorias. Tá joia? E conforme eu tinha comentado, aqui a gente tem um pouco do que se transformou a economia monopolista. Nessa imagem nós temos algumas poucas empresas. Então nós temos aqui a Kraft, a Nestlé, a Coca-Cola, a PepsiCo, tá? Algumas poucas empresas, Johnson & Johnson, P&G, General Mills, Kellogg's, Mars e Unilever. Galera, donas de praticamente tudo que a gente consome, tá? De alimentação industrializada, produto de higiene, produto de limpeza, tá? Então nós temos algumas poucas empresas comandando a maior fatia do mercado mundial. Aqui no Brasil tem um exemplo engraçado, que é o exemplo da Sadia e da Perdigão. A Sadia e Perdigão já foram duas empresas e elas decidiram se fundir. Tá? Elas se uniram. Então hoje elas são uma companhia, uma empresa, mas mantiveram as marcas para aparentar uma concorrência. Tá? E aí você chega no supermercado e fala assim, eu não gosto do presunto Sadia, eu só compro Perdigão. Tanto faz para eles, porque comprando um, comprando do outro, o dinheiro está indo para o mesmo bolso. Tá? Então, se vocês pararem para perceber, essas grandes empresas, elas estão por trás de muita coisa que a gente consome. Tá? Então, isso mostra realmente que a gente vive e está saindo da fase monopolista do capitalismo. Tá? Esse é o jeito que essas empresas obtêm o seu máximo de lucro. Ok, galera? Então, o que eu tentei fazer aqui foi contar um pouco da história do capitalismo, mostrando como que a ideia de lucro se manteve ao longo dos séculos, mas o jeito de se chegar a esse lucro foi mudando junto com as transformações do mundo, né? O mundo foi mudando e o capitalismo foi mudando junto. Beleza? Então é isso aí, pessoal.